Olá, gente! Estou de volta para nossa aula de número 4 e passou um carro aqui, não sei se vocês ouviram, enfim, whatever. Não, aqui eu não tenho um estúdio com áudio fechado, vocês vão ter que ouvir todo tipo de barulho. E eu peço desculpa novamente pelo hiato enorme, mas é aquilo que eu falei, né? A vida é corrida, as coisas acontecem, aí a gente fica perdido e não consegue vir aqui fazer mal. Mas hoje eu vim com uma proposta de mostrar para vocês alguma coisa a respeito do texto em contorno, também mais conhecido como text wrap, que é aquele texto que contorna a imagem numa página. Olha que legal. Então assim, eu já abri no meu InDesign uma página A4, tamanho default, sem sangria, sem nada, e eu vou pegar aqui só para ter uma, né, para vocês terem uma noção de como funciona, vou criar um texto falso. Para criar um texto falso, o que eu tenho que fazer? Abrir uma caixa de texto. Para quem não lembra, o InDesign ele trabalha com caixas, seja caixa de texto, seja caixa de imagem, diferente de vários outros programas, ele só trabalha assim, tá? Então, o que eu fiz? Vamos recapitular. Eu peguei a minha ferramenta texto, eu vim aqui no cantinho da minha margem, eu puxei até o final e abri aqui. Eu vou colocar agora um texto falso. E como eu ponho um texto falso? Horas, com o botão direito, preencher com texto de espaço reservado. Eu sei que assim, tem muita gente que tem o InDesign aí em inglês, mas não tem o menor problema, porque eles estão mais ou menos no mesmo lugar e tem o mesmo tanto de palavras, então vocês podem ir indo assim, visualmente falando, tá? Então eu preenchi o meu texto aqui, eu preenchi a minha caixa de texto. Vou aumentar aqui, porque, né, eu sou uma pessoa cega e eu, quando tô ensinando, eu gosto de mostrar com um texto enorme. E eu também detesto texto sem recuo, então eu vou pegar um recuo grande aqui. É uma coisa visual, é claro que eu não vou fazer nenhuma obra de arte aqui, nenhum design maravilhoso, nem nada. Então vamos lá, text wrap. Onde está o text wrap? Se ele não estiver, tá vendo aqui, ó, meu cursor, se ele não estiver desse lado, nesse símbolozinho aqui, você pode encontrá-lo em janela, texto em contorno ou text wrap. Se você perceber aqui do ladinho, tem o atalho de teclado, se você é daquelas pessoas que só mexe com atalhos de teclado. Ok? Ok. Então, assim, eu vou fazer só para moldes, né, tranquilos. Aqui uma forma, whatever, vou pintar aqui de azul. E eu vou, é só para modos educacionais. Então, eu quero que meu texto contorne aqui ao redor. Então, eu vou lá no meu text wrap e vocês podem ver que aqui eu tenho vários tipos de texto em contorno. Então, o primeiro é tipo nenhum. O segundo é um contorno em que ele vai pegar a caixa da imagem. Lembra que eu falei que ele trabalha com caixas? Sim, ele trabalha com caixas. Então, mesmo que eu tenha feito uma forma x, n, y, ele vai pegar a dimensão de uma caixa para colocar o texto, para poder afastar o texto. E aqui, só que assim, eu quero que ele contorne a forma, não a caixa. Então, eu tenho aqui do outro lado. E ele vai contornar, tá vendo? A forma do meu objeto. E aqui do outro lado, ele vai jogar o texto para cima ou o texto para baixo, tá vendo? O que está acontecendo? Vocês percebem? E esse aqui, ele vai jogar todo o texto para baixo. Vocês entenderam? Então, assim, cada um deles significa uma coisa. Ops. Cada um deles significa uma coisa. Outra coisa super importante, que é o senso estético de vocês. É assim, existe um senso estético meio que universal, na qual diz que o texto não pode grudar na imagem, porque isso visualmente não é agradável. Por mais que o seu leitor não saiba que se o texto está grudando no texto, aquilo é isso que está desagradando ele, ele vai entender em seu subconsciente que aquilo tem alguma coisa que está errada com aquela página. Aquela página ela está feia, ela não está harmônica. O leitor não vai saber explicar onde está o erro, mas o designer precisa saber disso. Então, você precisa ter esse senso estético. Quando eu falo senso estético, você tem que entender também que o texto... Gente, eu tô colocando o dedo aqui como se alguém pudesse ver o que eu tô fazendo com o meu dedo. Vamos lá com o mouse.
Aqui, tá vendo? O texto não pode grudar na imagem. Aqui não tá grudando, mas aqui tá grudando. O InDesign, ele tem uma solução para isso, que é esse cantinho aqui. Então, se eu afastar, tá vendo? Ele vai afastar o texto da minha imagem. Então, quanto mais eu afastar, né, quanto mais eu aumentar aqui em milímetros, mais afastado vai ficar. Eu devo ter comentado, acho que na primeira aula, a respeito também um pouquinho de test wrap. Comentei também que o InDesign, e aqui eu preciso reforçar, nós trabalhamos com milímetros, sempre com milímetros, tá? Nunca com centímetros. Quer dizer, claro, você pode trabalhar com centímetros, não há uma regra tipo que proíbe, tanto é que ele te dá essa opção de você trabalhar com milímetros, com centímetros, com pixel e com paicas, ou picas, mas a gente gosta mais de falar. Então, a gente trabalha mais com milímetros porque dentro do InDesign, como eu disse na primeira aula, cada milímetro conta, porque olha só, eu estou com 5 milímetros, isso significa 0,5 centímetros. Se eu tivesse em centímetros, esses meus 5 milímetros ia se transformar em 50, e olha o tamanho que ia ficar isso aqui. Vocês estão entendendo a importância? Agora vocês devem estar perguntando, existe um espaçamento default adequado? Não, gente, não existe um espaçamento default adequado. Existe o que eu falei, o senso estético. E o senso estético as pessoas vão desenvolvendo. E como a gente desenvolve o senso estético? Por meio de referências. Então, assim, quando vocês forem numa livraria, vocês nunca mais vão olhar o livro somente pela beleza ou pelo conteúdo. Vocês têm que olhar também as técnicas que foram aplicadas naquele livro. Se você for numa banca de jornal, a mesma coisa. Se vocês forem no mercado, a mesma coisa. O designer, seja de embalagem, seja de livro, seja de revista, ele precisa ter esse senso estético e ele só consegue isso através de referência. E como que é isso? É ir para o mercado e olhar as embalagens de uma outra forma, tá? E, se possível, sempre guardando aí o que você acha interessante e principalmente o que você não acha interessante. E aí, continuando o test wrap, beleza. Agora eu vou importar uma imagem em PNG. Por que é uma imagem em PNG? Porque é uma imagem que não tem fundo transparente. Aliás, nossa, gente, vocês viram tudo, vocês viram toda minha vida. Eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns formatos de imagem, eu devo ter explicado aí na primeira aula. Tem formato TIFF, TIFF, JPEG, PNG, PSD e vários outros formatos. Todo mundo sabe que JPEG é para a internet, mas o JPEG não tem fundo transparente. Então, se você precisa de um fundo transparente para a internet, você precisa, ou para a internet ou para os meios digitais, você precisa que a imagem seja em PNG. No caso de impressão em larga escala, a imagem precisa ser em TIFF, porque somente o TIFF, ou o PSD, ou o AI, né, que vem do Illustrator, que vem do Photoshop, que tem o fundo transparente, tá bom? Mas eu trouxe uma PNG porque eu peguei da internet, não converti, whatever. Porque eu quero mostrar uma outra coisa. Tá aqui a minha Puca, certo? Ela não tem fundo, mas ela está dentro de um quadrado, porque como eu disse, o InDesign trabalha sempre com quadradinhos. Se eu colocar aqui, ele vai criar o texto ao redor. Mas se eu clicar aqui, igual eu fiz naquela minha outra forma, ele não vai pegar o meio. Isso significa o quê? Que você vai precisar recortar essa imagem. Às vezes dentro mesmo do InDesign. Aliás, e tem outras coisas aqui também, ó. Caixa delimitadora, detectar bordas. É isso que eu quis dizer para vocês. Tá vendo aqui? Aqui do lado, a gente tem outras opções. Se não tiver aparecendo essas opções que eu mostrei, é só vocês virem aqui nesses pauzinhos do lado e mostrar opções. Então, ele vai mostrar mais algumas opções aqui. E aí, assim, geralmente pode ser que você esteja nessa caixa delimitadora aqui, tá vendo? Tipo caixa delimitadora. Mas se você clicar aqui e pedir para ele detectar as bordas, ele vai detectar as bordas do desenho que já está recortado, porque uma imagem sem fundo significa que a imagem está recortada já, certo? Então, ele vai detectar
as imagens, ele vai detectar as bordas dessa imagem. E aí, basta você fazer aquele mesmo esquema que eu expliquei para vocês, que é criar o texto em contorno, usando o senso estético. E aí você pode também aqui, ó, delimitar lado direito e lado esquerdo, ou só o lado direito, ou só o lado esquerdo. Porque às vezes você não quer que a imagem corra para aqui, você quer que ela fique aqui. Então você tem essa opção aqui. Lado em direção da lombada, lado contrário à lombada, maior área, tem tudo isso. E o que vai definir qual é o melhor? É o seu senso estético, que é o que eu acabei de falar. Então você tem todas essas opções aí para poder trabalhar. Então, hoje vocês aprenderam a mexer com o texto em contorno, tá bom? Eu espero na próxima aula trazer para vocês coisas mais interessantes. E vai ter uma aula, assim, eu vi que teve muita gente nos comentários falando, fala de capa, fala de efenização. Eu vou numa aula muito específica, eu vou falar somente de texto, de efenização, de parágrafo, enfim, de um monte de coisas, de kerning, de tracking, de paragraph composer, que são coisas um pouco mais avançadas, então eu vou precisar de uma aula inteira para isso. Mas eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado dessa aula. Ai, gente, eu esqueci de falar uma coisa super importante. Eu devo ter falado na primeira aula, por exemplo, que todas as imagens, elas devem ser ancoradas. Por que elas devem ser ancoradas? Porque existe aí uma guerra entre diagramador e revisor. Uma guerra saudável, claro. Porque às vezes o revisor ele é obrigado a arrancar um texto gigantesco. Então vamos supor que esse texto aqui esteja falando aqui, vamos supor, texto aqui embaixo, esteja falando da PUCA, certo? Eu ia pintar aqui de rosa. Esse texto aqui esteja falando da PUCA. E aí a minha PUCA tá aqui do ladinho, né? Porque tá fazendo referência a ela, então eu tô deixando ela aqui do ladinho. Só que aí, aqui em cima, houve um corte de texto enorme. E aí o que acontece? O texto sobe, mas a imagem não sobe junto com o texto. Então, vocês precisam ancorar essa imagem. O problema maior de você ancorar uma imagem que está em Text Wrap é que você não pode ancorar em qualquer lugar. Então, por exemplo, as pessoas tendem a ancorar as imagens aqui do lado dela. O que acontece? Você perde um pouco seu Text Wrap. Para quem não sabe o que eu estou falando sobre ancoragem, você pode ancorar de várias maneiras e com o Text Wrap a melhor forma de ancorar é através dessa forma automática. Aonde fica essa forma automática? Tá vendo aqui meu mouse? Tem esse pontinho azul. Esse pontinho azul significa exatamente o que está escrito aí na tela. Arraste até o texto para ancorar o objeto. Com a tecla Shift pressionada, arraste para criar um objeto incorporado. Com a tecla Option pressionada, arraste para abrir uma caixa de diálogo. Né? Ele deu uma boa de uma lição. Então, mas isso significa o quê? Se eu arrastar e colocar aqui, vai mudar meu Text Wrap. Então, às vezes, você precisa procurar um lugar que não mude a sua formatação. Por exemplo, em cima, né? Sempre em cima. Se por um acaso sua imagem está aqui no topo, é mais difícil de ancorar, porque onde você ancorar vai dar merda. Então, às vezes, você precisa ter muito um cuidado mesmo com isso, tá? Mas vamos voltando. Gente, acaba me confundindo tudo, né? Eu falo tanto, que acabo não falando nada. Então, eu ancorei minha imagem aqui. Então, o que acontece quando eu ancoro a minha imagem? Eu cortei, o revisor foi lá e cortou esse parágrafo inteiro porque precisou cortar. Você viu que a imagem sobe junto? Olha só, vai subindo junto, certo? Essa é a maior vantagem, porque vamos supor que você está lá diagramando um livro de Game of Thrones que tem 800 páginas, e esse livro eles resolveram fazer uma edição especial que tem mais de 1 zilhão de imagens. E aí, a revisora teve que cortar milhões de texto porque o tradutor fez muita merda. Então, vocês precisam ter essas imagens ancoradas, senão você vai perder referência das imagens. Porque na hora que você cortar, a imagem vai andar. E aí, se você não estiver prestando atenção, porque a vida de um diagramador é corrida, é tudo para ontem,
você tem aí um livro completamente falho que vai para o mercado. Isso daí, gente, é um queima-filme geral, tá? É só para dizer, isso aí é de perder emprego, de levar chinelada na cara e tudo mais. Mas é isso aí, galera. Essa aqui foi a aula 4, falando somente de texto em contorno. Eu expliquei um pouquinho mais a fundo. Eu devo ter falado na primeira aula, mas agora eu expliquei um pouquinho mais a fundo coisas que eu não tinha dito antes. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tenho aqui uma novidade para vocês. Eu recebi alguns e-mails que, me perdoem, gente, eu não consegui responder os e-mails porque eu não sei que diabo que aconteceu com a minha conta do Google. E eu não consegui responder os e-mails, mas eu consegui ler, mas eu não consegui responder. Então, se você que mandou o e-mail estiver vendo essa aula, estou pedindo desculpa já, e também estou dando aí uma notícia muito boa. Fui convidada para dar aula da escola Platinum. Eu vou deixar na descrição dos dados da escola. Não tenho ainda datas, nem preço, nem nada, mas assim que eu tiver, eu volto aqui com mais uma aula e dou as outras dicas. Então, assim, eu vou dar aula presencial, tá? Nessa escola Platino. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser me conhecer, se você quiser participar, a gente pode se encontrar nessa escola. Fica em São Paulo, então se você estiver em São Paulo, venha, participe das aulas. Eu vou, quando for possível, eu venho aqui para mais uma aula e digo, né? E se você quiser manter contato comigo, ou quiser saber sobre as aulas, vocês podem mandar um e-mail no meu e-mail pessoal, que é elisnunes@gmail.com. Esse e-mail eu consigo responder, não tá dando problema. Então, se você tiver a fim de conversar comigo, se você tiver interessado em ter aulas comigo, né, são aulas presenciais, numa turma de 12, que tem 12 vagas, manda um e-mail para mim, vamos, né? E se você achar que, se você tiver aí uma dúvida, você quer um curso específico que você não encontra por aí, a Platino permite que eu possa criar esses cursos bem específicos mesmo, para aquelas coisas rápidas, né? Porque a maioria dos cursos que a gente vê hoje em dia é muito sobre apertar botão, mas não fala muito sobre os conceitos, porque às vezes não é só uma questão de você saber onde está o test wrap, é uma questão também de você ter senso de como utilizar aquilo de maneira agradável. E existem técnicas para isso. Então, eu vou dar cursos sobre técnicas de diagramação, técnicas de projeto gráfico, como você criar uma coisa. Porque assim, às vezes a criação não é só, né, baixar o santo lá e você cria e blá, as coisas acontecem. Não. Às vezes você precisa se guiar através de algumas técnicas que facilitem a sua criação e que também seja adequado para o público-alvo para quem você vai fazer aquele design, tá? Então, quem tiver interesse, manda e-mail no meu e-mail pessoal, não manda e-mail nesse que tá embaixo não, porque, gente, não tá dando, aquele e-mail lá tá difícil para responder. Então, manda no meu e-mail pessoal, coloca lá no assunto que é sobre as aulas no YouTube, tá? Meu e-mail é elisnunes@gmail.com, eu vou deixar aqui na descrição. E eu vou fazer um mailing de pessoas que estão interessadas e quando o curso abrir, eu juro que vai ser um curso com valor super justo, tá? Para vocês receberem um certificado, tudo bonitinho. Presencial, a gente vai bater um papo, vai conversar, vai virar amigo, vai criar network, e porque o mundo é isso mesmo, né? Amigo ajudando amigo, tá bom? Um beijo para todo mundo, agradeço muito os comentários, vocês são muito legais e eu fico muito feliz, muito mesmo. Espero realmente poder ajudar e vir aqui mais vezes, tá? Um beijão para todo mundo e até a aula 5! Bye, bye!